para saber qual é esse sonho que está se realizando. Eu vou dizer para vocês, que Chama Crística já vai para o 3º ano, e desde o início, a grande vontade que nós tínhamos é de trazer um grande bandeirante da luz aqui, um bandeirante da luz da primeira hora, que está com a gente desde o início do projeto, não agora, desde o início lá na Atlântida, lá há muito tempo no Egito, que é o nosso querido Roger Ferrodi, o Roger Ferrodi, que acho que todos vocês já conhecem, é músico, é escritor, hoje, por exemplo, ele coordena a Fraternidade do Grande Coração, lá em Campinas, que é um templo de Umbanda esotérica. E o Roger é nosso amigão dos Seminários Ramatiz, é muito amigo dessa proposta de luz. E ele vai dar um alô para vocês. Roger, finalmente, hein? Finalmente. Mas eu também, como disse o Sérgio, né, estava sempre junto de vocês, mentalmente, né, vibrando, torcendo para que esse projeto se alastrasse por esse Brasil enorme, essa pátria do grande coração. E é uma satisfação enorme estar aqui. E não vi antes porque não fui convidado, só isso. Tá vendo? E hoje o Roger veio aqui para que a gente conheça um pouco sobre a Umbanda, né? A Umbanda, como diz o livro do Roger, o livro lançado pela Editora do Conhecimento, a Umbanda, essa desconhecida, né? Roger, você poderia explicar para os nossos ouvintes, assim, de uma forma bem resumida e bem objetiva, o que é, afinal de contas, a Umbanda? Bom, Umbanda quer dizer luz divina ou lei divina, porque é um movimento visando também o universalismo e que conduz para alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A libertação do homem. E a Umbanda é milenar. Ela nasceu na Atlântida por necessidade absoluta dos magos vermelhos, os magos brancos da Atlântida, nos seus tempos da luz, para combater a magia negra. Eles então usaram a lei divina, Umbanda, justamente para fazer a contraposição a esses magos negros. Isso é que é a Umbanda. E veio para o Brasil para repetir novamente aquele movimento ancestral que foi implantado na Atlântida por uma entidade de Vênus, chamado Xiavbucaia Tamataê, que nada mais, nada menos se diz humildemente, se dá o nome humildemente de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que lançou justamente as bases da Umbanda no Brasil, copiando o modelo ancestral que foi projetado no mundo astral, congregando espíritos libertos que se apresentam sob 3 formas: caboclos, preto velhos ou crianças, representando a humildade, os pretos velhos e pretas velhas, a simplicidade, os caboclos e caboclos, e a pureza, as crianças. E agora, mais do que nunca, o Caboclo das Sete Encruzilhadas está empenhado na unificação pelo amor, que é um trabalho... Então ele é bandeirante da luz. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. O Tamataê, com muito carinho a gente fala o Tamataê, né? Porque é nosso irmão, né? Também não é um ser de exceção, muito pelo contrário. Você fala sobre o trabalho que ele fazia quando encarnado no seu livro Baratzil. Sim. Quando ele era um sacerdote dos templos lá de Ibês, se não me engano, aqui na América do Sul. Na América do Sul. Era um agrupamento atlântico. Como é que era isso? Você podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes? Isso foi justamente um grande império que existiu aqui no Brasil, fundado pelos venusianos, justamente, que era denominado de Paititi, e que compreendia 3 grandes cidades, que era Ofir, Ibês e a Cidade das Pedras, que existia no litoral, que hoje em dia tem as ruínas lá, que é as 7 cidades lá no Piauí. Só um parentezinho, Roger, para os nossos ouvintes. Tem uma ideia mais ou menos de época? Quantos mil anos, milhões? Alguma ideia você tem dessa época? O mestre Aramuru chegou com 25 discípulos no Peru e implantou ali um templo nos Andes, ao lado do Lago Titicaca. Era uma cópia perfeita daquele que existe no Tibete, que é Shangri-La, e muita gente pensa que é mito, que muita gente pensa que é ficção, mas não, porque o autor daquele livro era um esoterista, um teosofista famoso.
E esses dois templos, eles emitem uma energia para o centro do nosso país, para o centro, para justamente ali para aquela região onde existe a Serra do Roncador. E ali então vai ser o início dessa decantada civilização do terceiro milênio. Mas a sua pergunta... A nível de época, dá para precisar mais ou menos? Foi há 75 mil anos antes de Cristo. Beleza.